Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos. Muito obrigado pela recepção calorosa que esta igreja sempre nos recebe. Mas, meus irmãos, quem trouxe o livro de Deus? Pega o livro de Deus na sua mão, levante ele assim, dê um glória a Deus pela Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 13. Nós vamos fazer duas leituras no capítulo 13 e no capítulo 14 deste livro. Êxodo, capítulo de número 13 e os versículos 20 e 21 e 22, e depois o capítulo 14 e o versículo de número 14. Quem achou Êxodo capítulo 13, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. O versículo 22 diz: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Repita comigo esta parte do versículo, diga: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. Agora vamos capítulo 14 e o versículo 14, e nós vamos ler todos juntos, bem bonito, em alto e bom som, e depois fechar com glória a Deus abençoado. 14 e 14 de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Toda a igreja no 3, 1, 2, 3. O Senhor e vos calareis. E todos dizem o que, irmãos? Diga: Deus está pelejando por você. Aleluia. Diga: Deus está pelejando em meu favor. Quem pode dar glória ao Senhor nesta noite? Meus queridos irmãos, antes de entrarmos nesta passagem bíblica, eu quero apenas, para fazer um paralelo com esse texto de Êxodo, dizer aos irmãos que o texto escolhido pelas nossas irmãs, texto que está inserido no livro dos Salmos, de número 57, o versículo 5, que fala da nuvem. Na verdade, o salmista, este salmo ele foi escrito por Davi, e esta nuvem que Davi fala aqui é uma nuvem de proteção. Se você leu todo o salmo, você vai perceber que Davi, ele acha socorro em Deus em virtude dos seus inimigos. E o seu maior inimigo naquele tempo era Saul, que lhe perseguia para tentar o matar. E neste salmo, esta nuvem fala de proteção, fala da proteção divina, de esconderijo de Deus no tempo mais crítico da vida de Davi. E é por isso que eu, na verdade, escolhi o texto de Êxodo, do capítulo de número 13, os versículos em que nós lemos, e o versículo 14, porque fala justamente de um tempo de dificuldade que Israel passara quando saíram do Egito, e Deus, por mão forte, arrancou eles de lá. Mas Deus não desamparou o seu povo, pelo contrário, Deus protegeu a sua nação, o seu povo, das mãos dos inimigos. E, meus queridos irmãos, é interessante nós introduzirmos aqui, frisando que o nosso Deus é um Deus de promessa, como bem colocado aqui pelo irmão que me antecedeu, contando o seu testemunho. E as promessas de Deus na nossa vida, ela tem que acontecer como Deus falou. Aleluia. Se eu fosse perguntar aqui quem tem promessa de Deus, todo mundo levantaria a mão e daria um glória a Deus nesta noite, porque todos nós temos promessas de Deus que Ele fez a nós, seja por sonho,
seja por revelação, seja por visão, ou seja por entrega de profecias através dos seus profetas que ele tem aqui na terra. E meus irmãos, Deus falara a Abraão há muito tempo atrás. Você vai ver isto no capítulo 15 de Gênesis. Deus fazendo com que Abraão entrasse em um êxtase espiritual, quando Deus lhe chama para afirmar a ele a promessa a respeito da nação que viria através do ventre da sua esposa ou de suas entranhas. E meus amados irmãos, o Senhor faz uma promessa a Abraão, dizendo que grande seria a nação que viria através de sua vida e da vida de sua mulher Sara. E meus amados irmãos, quando Deus lhe faz estas promessas, nesta visão, nesta fala de Deus, que Deus aparece a Abraão, Deus disse a Abraão que esta descendência que viria dele seria uma descendência que sofreria um cativeiro de 430 anos. Mas Deus, nesta visão, Deus diz a Abraão: eu permitirei que eles sejam escravizados, mas dado o tempo que eu te disse nesta visão, eu arrancarei este povo com mão forte desta escravidão do Egito. E aqui eu já aprendo uma coisa e eu já quero compartilhar com vocês. É coisas que vocês sabem, mas às vezes precisa-se refrescar a memória a respeito do Deus que nós servimos e nós temos. O nosso Deus é um Deus de palavra. O nosso Deus é um Deus que fala e cumpre com a sua palavra. Por isso que eu disse que nós temos promessas de Deus. E se você tem promessa de Deus, se prepare, aguarde o tempo de Deus. Não se apresse, não se desespere, porque o Senhor vai cumprir com a sua palavra no seu tempo. Não no tempo seu, no seu tempo, mas no tempo de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou a seu respeito, está falado. Se Deus disse algo sobre a sua vida, está dito. E quem vai invalidar aquilo que o Senhor falou? Aleluia. O Senhor cumpre a sua palavra. Muitos podem variar em pensamentos, muitos podem lhe prometer e não cumprir, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: se na sua não está escrito, eu posso rasgar a página da minha e mostrar a você aí. Deus dizendo: eu não mudo, eu não mudo. Eu vou repetir até você melhorar este glória: eu não mudo. O teu Deus, o meu Deus não muda. E no tempo certo, aguarde, vai chegar a providência de Deus na sua vida. Deus vai realizar, Deus vai arrancar, Deus vai trazer quem está longe para perto. Deus vai mudar a situação, Deus vai mudar o quadro, Deus vai soprar o vento a teu favor, e tudo vai acontecer no seu devido tempo. Quem pode glorificar e exaltar o nome do nosso Deus nesta noite? E meus amados irmãos, o Deus que promete é o Deus que cuida. Diga comigo assim: o Deus que promete. Foi fraco, diga: o Deus que promete é o Deus que cuida. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Nesta noite Deus lhe prometeu. Talvez você não esteja de posse das promessas de Deus ainda, talvez você não esteja desfrutando das coisas que Deus te falou, mas neste processo até acontecer a realização desta promessa, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Aleluia. O teu inimigo, o meu inimigo, o nosso inimigo não vai tragar a tua vida, não vai tragar os teus, não vai comer a promessa que Deus te fez. Deus vai cuidar e está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então, se Ele está cuidando de você, não pare de adorar, não pare de glorificar. Aleluia. Não feche a tua boca. É adorando que se recebe as promessas que Deus fez a todos nós. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. E meus queridos irmãos, a Bíblia nos diz que quando Deus arranca Israel do Egito, Ele diz, a Bíblia, o texto que nós lemos nos diz o seguinte. Nós lemos um texto no capítulo 13 e o versículo de número, em especialidade, 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor ia adiante deles. Aleluia. Deus tira adiante, aqui significa estar na frente. Aleluia. Era Deus dizendo: eu estou tirando vocês do Egito,
Egito, mas eu estou indo na frente de vocês, abrindo o caminho, tirando os espinhos. Não tem um hino que diz da cantora Cassiane, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos, quebrando tudo para você passar sem nenhuma dificuldade. E a Bíblia diz que Deus ia na frente deles, e de dia uma coluna de nuvem para guiar o povo pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. E eu quero frisar o que eu frisei com vocês na leitura, que diz o seguinte: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou. Ou seja, o que é que o texto está dizendo para nós aqui? Que em toda a caminhada do povo até o Mar Vermelho, o Senhor ainda não tinha mudado o sentido da nuvem. Ou seja, quando o povo caminhava, a nuvem estava diante deles. Enquanto o povo caminhava, a coluna de fogo de noite estava diante do povo. E diz o texto: nunca o Senhor, está aqui escrito no texto, e frise isto, porque lá na frente nós vamos ver uma coisa que Deus vai fazer. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. O que é que o escritor está dizendo aqui para nós? Que Deus nunca mudou a posição da nuvem e nem da coluna de fogo. Sempre até o Mar Vermelho, é aonde eu quero chegar nesta noite, a coluna de nuvem estava na frente do povo. Sempre na trajetória ao Mar Vermelho, a coluna de fogo estava adiante do povo. E meus amados irmãos, o capítulo 14, quando Deus tira, é interessante nós frisarmos também isto, quando Deus tira Israel do Egito, e aquela coluna de nuvem que ia diante do povo, a coluna de nuvem que era uma proteção, esta coluna de nuvem que protegia do calor do deserto, e a coluna de fogo que protegia, aleluia, do frio da noite deste deserto, estava sobre a vida do povo, protegendo a nação de Israel. E nesta trajetória, quando eles vão em destino à terra prometida, pois a saída do Egito era para irem até a terra de Canaã. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele faz algo aqui. Na verdade, ele avisa a Moisés a mudança de plano, porque nós vamos ver no capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 14, que Deus se dirige a Moisés, e Deus diz a Moisés: Moisés, eu não quero que o povo vá pela terra dos filisteus. É bem verdade, irmãos amados, que o caminho que o povo estava seguindo era mais curto para se chegar ao destino, aleluia. Mas Deus diz a Moisés, Deus aparece a Moisés e diz: eu não quero que eles vão por este caminho. Louvado seja Deus. O povo não soube dos detalhes, porque havia os filisteus que estavam neste caminho que era mais curto. Não só os filisteus. Eu pesquisando hoje à tarde, eu aprendi uma verdade que eu não sabia com alguns comentaristas da Bíblia Sagrada. Ele disse que neste caminho em que Israel estava sendo conduzido, não só tinha os filisteus, pastor Walter, mas tinha guarnições dos soldados egípcios. Aí Deus, prevendo estas coisas, Deus prevendo esta situação, Deus, para preservar o seu povo, aí Deus diz o seguinte: eu não quero que o meu povo apareça a Moisés. Escute isso aqui. Deus aparece a Moisés, e quando Deus aparece a Moisés, ele dá os detalhes e diz: Moisés, diga ao meu povo que retroceda. Eu não quero que eles continuem por aí, porque eu não quero que eles continuem por aí. E Deus dá o relato, Deus dá os detalhes a Moisés, o motivo pela qual era porque neste caminho tinha filisteu, neste caminho tinha guarnições egípcias, mas o povo não teve os detalhes que Deus deu a Moisés. Os detalhes, Deus disse a Moisés, Moisés apenas só dava a ordem, e Moisés para o povo e diz: Deus mandou a gente retroceder. Deus disse que nós voltássemos e nos acampássemos diante do Mar Vermelho. E pronto, o povo obedeceu. E aqui eu quero chamar a sua atenção a uma verdade que Deus me revelou, e talvez alguém esteja precisando aqui nesta noite. Mas eu vou perguntar para ficar melhor aqui, para você entender o que eu vou falar. Levanta a mão, você que tem promessa, que Deus fez promessa a você, para a sua vida e para a sua casa. Olha para cá, a promessa
promessa Deus fez a você, os detalhes da promessa Deus disse a você. Deus não disse os detalhes a você, aos seus familiares. Deus não disse os detalhes ao seu marido, talvez. Deus não disse os detalhes a ninguém que lhe rodeia. Deus lhe fez promessa e lhe disse os detalhes. Porque Deus, quando nos promete, irmãos, Ele diz o que vai fazer. Ele não diz às vezes o que vamos enfrentar em todo o seu contexto, mas Deus dá os detalhes da promessa. E o que cabe a nós, pastor? Obedecer a ordem de Deus. Aleluia. E escute isso aqui: obedecer a ordem de Deus é fácil para você que recebe a promessa. Obedecer o mandado de Deus é fácil para você que recebeu a promessa em detalhe. Mas quem está do teu lado às vezes não entende e pergunta assim: para que voltar? Por que retroceder? Por que parar? Por que retroceder? É porque Deus mandou. E quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Aleluia. Dá glória a Jesus aí, crente. Por mais que esteja do teu lado não entenda, por mais que esteja do teu lado não compreenda, mas se Deus disse é para voltar, é para voltar. Se Deus disse é para parar, é para parar. Se Deus disse é para marchar, é para marchar. Então atenda aquilo que Deus determinou em detalhes para você. Quem pode dar glória a Jesus nessa noite? Eu já estou sentindo que Ele está na casa. Vou te dizer mais aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Levanta a mão para receber. Hoje eu vim aqui diferente como profeta de Deus aqui para você. Aleluia. Olha para cá, a promessa que Deus fez a você, isso significa dizer, levanta a mão para receber. Isso significa dizer que você é a coluna dessa estrutura, deste projeto que Deus falou para você. Ou seja, se você sair do lugar, toda a estrutura vai cair. Se você sair da posição, os projetos não acontecerão. O que é que eu estou dizendo? Diga, pastor, para mim que eu não estou entendendo. Vai vir vento, vai vir pedra, vai vir tempestade, vai vir língua solta, vai vir fofoqueiro, vai vir gente querendo falar que não vai acontecer. Mas fica na posição que Deus determinou para você. Não sai do lugar até que aconteça o que Deus falou. Gosto muito disso não, mas pega na mão desse teu irmão aí e dá uma olhada para ele e diz assim: segura aí no lugar, meu irmão. Diz: não saia da posição que Deus te mandou. Aleluia. Segura, fica em pé, deixa vir a tempestade, deixa quem quiser falar, mas confia no teu Deus. Tu fez a promessa, tu fez a promessa. Quem pode glorificar este Deus? Faz promessa e cumpre com ela. O inimigo quer que você saia do lugar, porque ele sabe o que vai acontecer se você sair. Se você sair do lugar, os teus desabam também. Fica no lugar. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque a nuvem está cuidando, está em cima de você, Senhor. Aleluia. Não tira os olhos daquele que te fez a promessa. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que o Senhor diz a Moisés: retroceda. E o povo retrocede. Aleluia. E o caminho era para cá. O caminho, o percurso pela qual Deus falou. Enquanto um caminho era perto, o outro era grande, tinha que arrodear. Sabe o que eu aprendo aqui? Duas verdades. A primeira era Deus cuidando por causa dos inimigos. E a segunda verdade que eu aprendo: caminho curto, diga comigo, caminho curto e caminho longo. Caminho curto é atalho. Tem crente que gosta de pegar um atalho para ver se chega mais rápido. Mas no negócio de Deus não tem atalho não. O negócio com Deus é sem atalho. Você tem que ir pelo caminho certo.
Às vezes você olha, tem gente que quer ajudar Deus, não, mas o caminho era esse. Na sua visão era este, mas na visão de Deus não é não. Aleluia. O caminho é o que Ele traçou para você seguir. E crente que é crente de verdade, crente que entende a palavra, crente que serve a Deus de verdade, ele anda por onde Deus determina que ele ande. Aleluia. Mesmo sem entender, tem coisa que Deus faz que a gente não entende, nós não compreendemos. Pelos nossos olhos o caminho era aqui, mas Deus disse é por ali. Então se Deus disse que é por ali, segue o que Deus determinou para você, porque Deus sempre estará cuidando de você e dos seus. E eles retrocedem e eles se acampam. Olha para aqui, que coisa linda que eu estava estudando hoje de tarde. Deus disse, agora descanse aí. Aleluia. Descansa aí. E Deus tinha dito para Moisés, eu vou fazer uma confusão, eu vou endurecer o coração de Faraó, e eu vou fazer com que ele saiba que o meu povo está perdido no deserto. Aí está Jesus lindo, né? Glória a Deus nesta noite. Chega a notícia a Faraó que Israel estava perdido, rodando dentro do deserto. E era tudo que Deus queria, porque Deus queria dar um fim nos egípcios. Aleluia, aleluia, aleluia. O teu inimigo, Deus está confundindo a terra dele. Deus está confundindo, Deus está confundindo. Aleluia. E ele acha que vai te alcançar, ele acha que vai lhe devorar, ele acha que vai lhe destruir. Não vai não, porque Deus está cuidando de você. Eu vou repetir, nos mínimos detalhes. Aí Deus acampa o povo. Moisés, diga o povo que descanse. E o povo vai se sentar para descansar. Ó, rapaz, chegou uma toalha aqui, glória a Jesus. Deus abençoe que trouxe a toalha. Graças a Deus. Aleluia, né? Mas não é ungido daquela de Pedro não. É Pedro, né? O Paulo que jogar para curar. Essa daqui, se você pegar, você pega uma gripe. Glória a Deus depois. Aí escuta, Deus coloca o povo de frente ao mar. De um lado, do outro não tinha saída, nem para a esquerda, nem para a direita, muito menos para a frente. Está o povo acampado junto ao mar. E Deus endurece o coração do faraó velho. Diz, vai lá, vai que você vai alcançar o povo. Faraó, todo o seu exército ele prepara. E lá vem Faraó com seus carros, com os seus cavaleiros, em busca de Israel de novo, achando que ia levar ele. Irmãos, se fosse na linguagem do mundo, Faraó estava jurando que ia levar o Israel de novo para o Egito. Impressão dele, imaginação de Faraó. Ele achava mesmo, porque, irmãos, da onde Deus... olha o processo. O processo inicial foi o Egito. O processo final era Canaã. E as coisas de Deus não tem assim, voltar para o lugar de origem, não. A nossa trajetória até alcançarmos aquilo que Deus nos prometeu é um caminho de continuidade. Aleluia. E quando Deus nos tira e nos faz andar um passo mais à frente, só volta se Ele mandar voltar. Porque se o inimigo tentar fazer você retroceder, jamais vai conseguir fazer você retroceder. E Faraó pensava mesmo que ia levar os israelitas de volta ao Egito. Ele estava sonhando com isto. Parece que sonhou a noite inteira. E ele pega os seus carros, e ele pega os seus cavaleiros e sai em busca de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles estavam ali sentados descansando da trajetória de frente ao mar, alguém escuta o barulho de carros e cavalos que vinham. E quem era que vinha? Era Faraó e o seu exército. Aleluia, louvado seja Deus nesta noite. Mas em todo lugar, assim como tem crente pentecostal, que quando o inimigo aparece, ele parte para cima do inimigo, porque Israel, irmãos, não saiu do Egito desarmado, não. Se você ler o capítulo 13, alguns versículos anteriores ao que eu li, você vai perceber que Deus tira Israel, mas eles saíram armados até os dentes no caminho do deserto. Mas em todo lugar tem crente valente, tem crente que parte para a peleja, tem crente que não tem medo do inimigo. E quando eu digo não tem medo do inimigo, é porque é crente de oração, é crente que vive em círculo de oração, é crente que gosta
oração. Porque crente verdadeiro, quando o inimigo mostra os dentes, ele diz: eu vou para a oração. Porque a arma humana não consegue derrubar o nosso maior inimigo, que é Satanás. Aleluia. Quando o inimigo aperta dentro de casa, quando o inimigo aperta aquele marido crente que você não tem, que você tem que não é crente, quando o inimigo aperta aquele seu filho e ele começa a querer mostrar as unhas dentro de casa, aí você diz: eu já sei como é que eu vou derrubar este miserável deste inimigo. Aí vem para o joelho, vem para o ciclo de oração, vem para a consagração, e ele desaparece. Porque o diabo não gosta de crente que ora. O diabo não está preocupado se tu está bonitinha aqui, toda engomadinha, com o cabelo na chapinha, tem poder aquisitivo, é advogado, é promotor. Ele não tem medo disso não, meu irmão. Você pode falar bonito, pode ter estudo, pode ser formado, nada contra isto. O inimigo não tem medo dessas coisas não. Sabe de que ele tem medo? De crente que ora, de crente que consagra, de crente que jejua. Porque crente que ora, quando abre a boca, sai labareda de fogo da boca dele. Crente quando ora, o inimigo desaparece. Cadê a mão dos adoradores de Deus? Cadê a mão dos crentes pentecostais? Oh, meu irmão, dê um maior brado de glória a Deus nesta noite aqui, porque Jesus está se revelando para nós. E deixa eu partir para terminar. Eu sei que meu pastor é muito pontual no horário. Escuta aqui. Mas em todo canto tem crente frouxo, crente sem fé. E olhe direitinho se você não está sentado perto de um. Aleluia. Que Deus falou para ele e para ela, e ela está, quando o negócio aperta, aí ele blasfema, ele desacredita. Quando os carros e cavaleiros, irmã Maria, vinha vindo, aí teve uns que disseram assim: Moisés, tiraram o olho da nuvem, porque a nuvem estava diante deles. E a nuvem estava o quê? Parada. Diga comigo: a nuvem estava parada. Então, irmão, não adianta não. Se a nuvem está parada, o inimigo vem e a nuvem não se movimenta, fica no teu lugar, vaso. Para que tu vai dar com o pé nas canelas? Para correr para onde? Se a nuvem não andou, significa Deus dizendo assim: ó, fica aí, deixa vir. Ele está achando que vai alcançar, ele está achando que vai pegar, ele está achando que vai acabar. Só se movimenta se a nuvem se movimentar. Tu só se movimenta, em outras palavras, se Deus se movimentar. Se ele não se movimentar, fique parado em nome de Jesus. Deixe Faraó vir, deixe os cavalos vir. Maior é o Deus que você serve, maior é o Deus que você tem. Aleluia. O fogo não vai lhe queimar, a água não vai fazer com que você afunde, o vento não vai te derrubar. Aleluia. Louvado seja Deus, porque o Senhor é proteção para aqueles que nele confiam. Aí a Bíblia diz que uns chegaram para Moisés e disseram: Moisés, e agora, Moisés? Eu não disse a você que lá no Egito tinha túmulo melhor do que aqui? Lá tinha comida, tinha pepino, tinha cebola, isso mesmo. Lá tinha tudo que nós precisamos, e tu nos trouxesse a este deserto para morrer aqui. Aí a Bíblia diz que Moisés, usado, olhou para eles e disse: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ô irmão, isto é uma palavra que eu estou sentindo de Deus, profética para alguém aqui nesta noite. Aleluia. Deus está dizendo: eu vou fazer, você está muito murmurador. Aleluia. Você deixou de me adorar. O seu nome deixou de ser o nome que você tem, Joaquim ou Maria, mas não é irmã Maria aqui, passou a ser fulano murmurador, fulana murmuradora. Porque, irmãos, receber as coisas de Deus, as promessas de Deus é muito bom, mas até o início, a concretização destas promessas de Deus,
aleluia, acontecem as adversidades, as dificuldades, os inimigos surgem, aleluia, e quanto mais a coisa aperta, mas quem é crente não murmura, adora a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, porque sabe que o socorro vem do Senhor dos exércitos. Então segura esta palavra: Deus está pelejando em teu favor. Aleluia, vou dizer de novo: Deus está pelejando. Deus vai calar você. Essa boca de murmurador, Deus vai calar esta boca de murmurador. E você vai adorar, porque você vai ver de onde você menos espera o que vai acontecer na sua vida, o que vai acontecer na sua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que os inimigos se aproximavam. E quando eles murmuraram, que Moisés disse estas palavras. A Bíblia diz que o Senhor disse a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Lá atrás eu disse que era para retroceder, mas hoje, agora, eu estou dizendo: a ordem é para marchar. Diga ao povo que desarma as tendas. Diga ao povo que guarde as coisas, porque vai ter milagre hoje aqui. O que tu tem nas mãos, Moisés? Com esta vara, fende o mar, e eu vou fazer milagres acontecer aqui. Hoje, estes inimigos de Israel, hoje eles nunca mais tornarão a vê-los outra vez. Eu vou acabar de ver. Sabe o que Deus está dizendo? Foi até hoje o seu sofrimento. Ai, irmão, eu vou repetir de novo: foi até hoje essa prova. Foi até hoje que o inimigo riu de você. Aleluia, porque hoje Deus está colocando um ponto final nos teus inimigos e vai fazer milagres acontecer diante de teus olhos. Quem crê que há milagre de Deus nessa noite aqui? Quem crê que há milagre de Deus nessa noite aqui? Ó, irmãos, olha o que foi que Deus fez. Escute. Talvez você nunca percebeu este detalhe, irmão Paulo. O texto em que lemos, e aqui eu vou partir para concluir. O texto em que lemos no capítulo 13, diz assim o versículo 22. Nunca tirou de diante do povo a coluna de que, irmãos? Mais forte, a coluna de que, irmãos? De dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca tirou de diante deles. Significa dizer que até ali, até então, desde a saída do Egito até este incidente aqui, provocado por Deus mesmo, porque o inimigo só faz aquilo que Deus quer, irmão. Aleluia. Você é filho de Deus, e Deus dá limites. O que vem sobre nós ou contra nós é permissão de Deus. E o Deus que permite é o Deus que nos livra. Aleluia, aleluia. E Deus, a coluna de nuvem e a coluna de fogo só esteve adiante do povo até este episódio. Interessante que o texto diz, parece um paradoxo, né? Diz o texto: e nunca... Vamos ler, irmãos amados. Eu quero que vocês leiam isso aqui para mim, por favor. Talvez vocês estão esperando um profeta daqueles do refly, que desce, que marcha, que canta. Mas eu só prego a palavra, viu? Aqui o recado é Bíblia, a profecia é palavra de Deus, se você quiser. Glória a Jesus, né? Leia para mim aí, toda a igreja, capítulo 13 e o versículo de número 22. Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Aleluia, nunca, né? Parece um paradoxo que eu vou mostrar agora. Mas quando foi necessário, aí Deus tirou de diante deles. Sabia disso? Aleluia. Ela ia na frente. E eu aprendo aqui, como disse o salmista, que Deus nos cerca, é o Salmo 91. Deus nos cerca por detrás, por diante, e sobre ele está a sua, e sobre nós está a sua mão. Deus nos cerca de frente, Deus nos cerca por trás, Deus nos cerca de lado,
Você tem uma cerca de Deus aí, que o inimigo não pode tocar em você. Não, você não entendeu não. Aleluia. Se o inimigo vier pela frente, Deus está lá na frente dizendo: aqui não, aqui é meu e aqui ninguém toca. Aleluia. Se o inimigo armar a pulga e vier por trás, Deus está atrás de você dizendo: aqui não. Ele pode não estar vendo, mas eu estou cuidando. Se ele vier da direita, ele está na direita. Se ele vier na esquerda, ele está na esquerda. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus cuida dos mínimos detalhes. Ó, irmãos, e eu vi aqui Deus quebrar algumas regras. Qual foi ela? A Bíblia diz que acontece o milagre. E o milagre é o mar vermelho se abrindo. E quando o mar vermelho se abre, irmã Nilda, aí Deus toca no coração de Faraó e diz: manda os carros também acompanhar. Eles acham que vão conseguir. Aí a Bíblia diz que eles descambaram atrás de Israel, por dentro do mar. Quando chegaram no meio do mar, aí a Bíblia diz, aí tu vai ler, abra a tua Bíblia. O negócio é Bíblia hoje aqui, glória a Deus. Abra a sua Bíblia, escute isso aí, capítulo 14. Se tu não der um glória depois desse negócio aqui, eu fecho a minha Bíblia e me sento para o pastor encerrar com a bênção apostólica. Glória a Jesus nesta noite. Leia aí, em nome de Jesus, o versículo do capítulo 14, de número 19. Toda a igreja do Senhor, versículo 19, 1, 2, 3. Espera aí, e o anjo de Deus que ia aonde, irmãos? Adiante. O anjo de Deus ia aonde? Na frente. Diga comigo, o anjo de Deus ia na frente. Pronto, continue a leitura. Se retirou. Olha o negócio aqui mudando. A coluna de nuvem que sempre esteve adiante. Aí Deus disse: chegou a hora de ir para a retaguarda. Aleluia. Porque os inimigos estão muito próximos. E eles acham que vão mesmo pegar os meus servos, mas não vai não. Aí o Senhor disse: anjo para trás, coluna de nuvem para trás, coluna de fogo para trás. E eles foram para a retaguarda. E a Bíblia diz que era luz para Israel e trevas para o Egito. Era luz para Israel e trevas para o Egito. Era luz para Israel e trevas para o Egito. A nuvem que ia para frente, que estava na frente, foi para trás. E a Bíblia diz que Deus começou a arrancar a roda dos carros de Faraó. E roda para lá, e roda para cá. E os carros começaram a tombar. E o povo ia passando, porque o propósito de Deus era cumprir a sua palavra. E que palavra era esta? Nunca mais vocês verão outra vez os inimigos do Egito. E Deus está dizendo nesta noite: eu vou trazer confusão na terra, eu vou confundir a terra, eu vou arrancar dali, eu vou arrancar de lá, mas eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Levanta a tua mão para exaltar e glorificar o nome do Senhor nesta noite. Você está sentindo o teu inimigo bem pertinho, dizendo que eu vou pegar, não vai não. Aleluia. Ninguém vai mexer nos teus, ninguém vai acabar com os teus. Aleluia. Pode até ter força, porque o exército do Egito aqui tinha carro, o exército do Egito aqui tinha cavaleiros, o exército do Egito aqui tinha armas, era forte. Mas a minha Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Deus poderoso que cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Vai cair carro por terra, aleluia. Olha para esse irmão aqui que está dormindo, que eu estou vendo ele dormindo daqui. Olha para ele e diz assim: tu vai chegar do outro lado, tu vai dar culto de ação de graça. Diz para ele, diz para ela, diz os teus inimigos, diga para ele: os teus inimigos, Deus vai arrancar a roda pelo meio do caminho. Ele acha que é forte, mas maior sou eu, diz o Senhor.
carro, pode ter cavalo, pode ser quem for, mas o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. E a palavra desta noite é: continua marchando, porque a nuvem está adiante. Continua marchando, porque a nuvem está atrás. Continua marchando, porque a proteção de Deus sobre a tua vida. Prepara o culto de ação de graça e chama esse pastor Maguinho aqui para comer com você também. Vai ter festa na tua casa, vai ter alegria no teu lar. Aleluia, todos verão o que Deus vai fazer. Prepara o pandeiro, prepara a guitarra, prepara o baixo, prepare a data no culto de ação de graça, porque Deus vai fazer você chegar. Quem alegra-se com esta palavra, levante a sua mão e glorifique a Deus que está no céu nesta noite. Eita, Jesus Cristo. Aleluia. Ó, irmãos, quando Jesus chega, o negócio fica diferente. Aleluia. Deus está só na proteção, mas quando o inimigo se aproxima, você é tão precioso para Deus, que quando o inimigo se aproxima de você, aí ele chega. Você é menina de Deus, dos olhos de Deus. Deus tem visto, tem ouvido a tua oração em prol desta causa, que eu não sei, mas você sabe o que é. Você por diversas vezes este ano achou mesmo que ia tudo se acabar. Você por diversas vezes foi pedir socorro a Jesus, achando que ele não estava vendo nada. Mas Deus diz através da sua palavra: eu te protejo. Eita, Jesus. A todo tempo eu estou te protegendo. Tu não percebeu não que o sol não te queima? Aleluia. Tu não percebeu não que eu te aqueço? Aleluia. Tu não percebeu não que eu sou providência? Aleluia. Não tem te faltado nada. Louvado seja Deus. Eu tenho cuidado da tua vida no mínimos detalhes. Tu não tem percebido não? Só eu cuidado da tua vida. Então se alegra. Eu estou sentindo que Deus está agindo nesta noite. Eu estou sentindo mesmo, irmãos, que Deus está agindo em uma causa muito grave nesta noite. Você disse a Deus: Senhor, tu não falou comigo sexta, não falaste comigo sábado, fale no último dia da festa. E por bondade e misericórdia de Deus, Ele está me usando para você nesta noite. Descansa. O mar vai ter que abrir para você passar. Descansa. Eu estou fazendo milagre hoje, agora. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando, Deus está agindo em teu favor. E Ele está passando. Cadê o passa, Jesus? E Ele está passando. Esse hino é bom, eu gosto desse hino. Aleluia. Ele vai passar hoje no meio de você, vai passear no nosso meio como Ele está passeando. Aleluia. Enquanto você está aqui, Ele é onipresente. Ele vai passear no meio dos teus que estão longe de você. Enquanto você está aqui, Ele está passeando, está agindo e trabalhando em teu favor. Ah, pois aguarde, conte este culto de hoje, porque Deus hoje está trazendo livramento. Deus está hoje cumprindo as promessas. Deus hoje disse: é tempo de festa. Aleluia. Os inimigos morrendo significa dizer provação encerrada. Eu vou repetir isso que você não entendeu. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Faraó morrendo, os exércitos de Faraó morrendo, significa dizer: a provação foi até hoje. Aleluia. A provação, quando o faraó morreu, para nós hoje aqui, aliás, quando o exército de Faraó morreu, significa Deus dizendo assim: ó, esta perseguição, nesta provação,
Só durou. Se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser, você vai incrédulo para casa. Porque a minha parte eu prego e Deus fala comigo. Eu prego e Deus fala comigo. Deus está falando comigo. Está dizendo hoje para nós: hoje eu dei cabo ao teu inimigo. Acabou-se. Ele está dizendo: a prova só foi até hoje. Daqui para frente, comece a contar. Vai vir bênção sobre bênção sem medida para você. Aleluia. E quem acredita que Jesus está passando aqui hoje? Quem acredita que Ele está passando aqui hoje? Então a gente vai cantar com as irmãs esse hino que era textuário meu aqui. Jesus vai passar. Jesus vai passar. Jesus vai passar. Glória a Deus. Aleluia.